Desejamos a todos muita saúde, muito equilíbrio, muita paz, né? E principalmente nos dias de hoje, em que a gente comemora, celebra a vinda de Jesus à Terra, esse extraordinário evento que marcou, assim, e dividiu a história, né? A vinda de Jesus, dividiu a história em antes e depois dele, porque ele não cabia na história, tão grande ele é, e que veio nos ensinar tudo o que precisamos aprender para caminhar com segurança, com equilíbrio e em paz. E a paz é a coisa que a gente procura. Paz e felicidade são praticamente sinônimos. Quando se está em paz, estamos gozando de felicidade, de uma felicidade autêntica. Mas muitos dos nossos irmãos ainda não compreendem ou não sabem quem é Jesus, não sabem definir essa personalidade. Muitos não imaginam a grandeza desse que é o nosso mestre, que apareceu no cenário do mundo de uma forma única, né? Num tempo de muito rigor legalista, no meio de um povo assim sem importância social, eram os judeus que moravam numa terra cativa, né? Eles eram dominados por um império romano de muito destaque, mas Jesus escolheu vir no meio desse povo para trazer essa mensagem, para abraçar uma missão, e a missão do mestre, esse que se fez professor nosso. Você tem professor? Professora? Pois é, professor. Então, professor é aquele que ensina, né? Que traz para a gente direção. E Jesus trouxe para a humanidade toda direção, mensagens, revelação. Jesus veio trazer para nós esse conteúdo que tem como objetivo direcionar o homem a Deus Pai. É uma tarefa muito grande, muito importante. Porque nós, naquele tempo, éramos ainda mais rudes do que somos hoje. Hoje que nós assistimos guerras, barbárie, né? Tanto desvio ainda, tanta corrupção, criminalidade, violência, né? Coisas que provocam desrespeito e dor. Naquele tempo ainda era muito pior. Mas Jesus veio e tem, até hoje, a paciência de esperar que a gente possa evoluir. O objetivo da vida é crescer em sabedoria, é aprender a amar melhor. E Jesus se fez no cenário do mundo esse que, mergulhando aqui na Terra, nesse cenário, ele pudesse tirar o mundo que estava mergulhado numa tristeza enorme, numa violência sem tamanho. Ele trouxe um novo modo de pensar a vida, um novo modo de que cada um de nós despertasse os nossos poderes latentes em nós. Então, a pedagogia de Jesus, o modo de ensinar, era esse: a valorização do ser humano, despertando o nosso potencial. Porque quando nós conseguimos acreditar em Deus acima de nós e em nós mesmos, com o nosso potencial, o caminho está ganho. Então, a gente precisa entender os nossos valores, a nossa originalidade, porque cada um de nós é único. E, sendo únicos, nós temos uma visão de vida, cada um diferente da visão de vida que o outro tem. Porque cada um de nós vivenciou
experiências muito diferentes uns dos outros. Até a nossa idade espiritual é diferente, não coincide uns com os outros. Podemos até ser gêmeos, univitelinos, mas cada um é um espírito único, um espírito imortal e original, é ímpar. Tem um caminho e uma missão, uma tarefa própria que ele deve também, no modelo de Jesus, abraçar. Abraçar como dever que vai facultar, se cumprido, a sua própria realização. Cada um de nós busca, tem anseio, e esse anseio é legítimo, o anseio de alcançar a autonomia que nos dá a liberdade de escolha, de fazer aquilo que é mais certo, aquilo que vai nos dar paz, que nos vai ajudar a compreender o significado da vida e valorizar. Há um texto aqui da redação do Momento Espírita do Paraná e eu escolhi para ler e comentar com vocês. É assim: as palavras de Jesus têm sido estudadas e analisadas ao longo do tempo pelos homens. No começo, nós dissemos que muitos dos nossos irmãos não sabem ainda definir quem é Jesus. Jesus é, para nós espíritas, né, que já temos o raciocínio clareado pelas explicações nos dadas pelos espíritos codificadores que, junto a Allan Kardec, revelaram, e isso constitui a terceira revelação, nos deram a compreensão, né, de como é que nós enxergamos pelo Espiritismo, como é que nós vemos Jesus, como é que nós conceituamos e concebemos Deus Pai Criador. Deus Pai Criador para nós é o Criador de tudo, é a causa primária de todas as coisas, é inteligência absoluta e bondade e misericórdia absoluta. E Jesus? Jesus é aquele irmão nosso que alcançou a pureza espiritual, os patamares mais elevados, mas é como nós, ou começou a sua trajetória evolutiva como ser humano, que nasceu, cresceu, vivenciou experiências e venceu, solucionando ou superando todos os desafios, crescendo em sabedoria e amor. Então, Jesus é aquele missionário, aquele porta-voz divino que veio pela vontade do Pai para realizar esse trabalho nesse orbe, cujo governador é Ele próprio. Jesus é o governador da terra, desse orbe, e nos conhece a todos. E Ele se fez mestre, que foi o único título que recebeu. E o mestre oferece caminhos, oferece direção. E ele se diz: eu sou a luz do mundo. Para que serve a luz? A luz serve para clarear caminhos. A luz serve para que possamos enxergar várias alternativas de caminhos. Podemos escolher esse ou aquele, mas ele, com todos os princípios, sentenças, parábolas, ensinos, mostra para nós que o caminho sensato, que o caminho que nos dá felicidade e realização é o caminho do bem. O bem é regra imutável do Criador. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 614, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e a espiritualidade afirmam que
Nós só nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei divina, quando nos afastamos do bem. E podemos notar isso em nossa trajetória. As crianças ainda são muito pequenas, tiveram pouca experiência aqui na Terra, muitas vezes podem não perceber que, quando praticam o bem em favor de um coleguinha, ou de uma instituição como escola, ou no lar, quando cooperam, sentem uma natural alegria. Por quê? Porque experimentam aquilo que Jesus veio inaugurar aqui na Terra, o tempo do serviço. Jesus afirma, numa das ocasiões, num dos textos evangélicos, que ele não veio para ser servido, eu vim para servir. Então, Jesus inaugura uma fase nova aqui e encanta aqueles que o procuram, aqueles que o cercam, aqueles que o buscam conhecer. Jesus vem de uma tal forma, com tanta força magnética, que pode curar os doentes. Então, ele é o médico das almas, o médico dos homens, o verdadeiro médico. Então, é preciso considerar essa força magnética que, se queremos, podemos atrair em nosso favor, para que a nossa vida transcorra em mais harmonia, com maior leveza, com maior alegria. Então, ele desperta em nós certos poderes e nos revela que nós, igualmente como ele, podemos realizar coisas, né? Aquelas coisas às quais eles se referiam eram os milagres, os ditos milagres, né? Aquilo que favorece o bem-estar do semelhante. Podeis fazer muito mais, tudo o que eu faço e muito mais do que eu. Quando ele revela, por exemplo, a força da fé na semente de mostarda, que é a mais pequenina de todas as sementes, mas que quando germina, quando cresce, quando faz aquilo que compete à semente, que é germinar, nutrir-se e buscar a luz do sol, a claridade, se torna uma árvore muito grande e importante. É o poder da fé. Ele faz, então, com que nós reflitamos em torno da vontade, que é a gerente principal da nossa vida. Se temos vontade, se nos comprometemos, se abraçamos um programa de evolução, podemos realmente alcançar esse desiderato, alcançar essa trajetória evolutiva de uma forma exitosa. Sucesso é aquilo que nos espera quando nós nos dedicamos e descobrimos esse potencial que trazemos em nós. Jesus ainda diz que ele é o pastor, o nosso pastor. O que faz o pastor? O pastor cuida do seu rebanho, cuida das ovelhas. Como? Cuida do rebanho, isso mesmo. Você é uma menina sabida demais. Pois é, o rebanho é aquele conjunto, né, de ovelhas que são guiadas por um homem que tem a profissão de pastor. E esse pastor, quando é bom, ele ensina as ovelhas a atenderem a sua voz e a reconhecerem nele o seu pastor. E essas ovelhas que são ensinadas por esse pastor só vão atender a voz desse pastor. E quando o pastor percebe que uma ovelha se desviou do caminho, o que ele faz? Ele deixa as outras e vai buscar aquela que se desviou.
não para puxar a orelha dela, não para zangar com ela. Para quê? Para ensiná-la a retomar o caminho certo, né? E alivia as dores que ela poderia passar, né? Os tombos que ela poderia levar. Então, ao mesmo tempo, ele é o nosso mestre, né? Que nos guia, que nos favorece através da intuição e através das nossas experiências, que a gente possa, com raciocínio, concluir o que é bom para nós e o que não é bom para nós. O que é bom para nós é aquilo que nos deixa dormir em paz. O que é ruim para nós é as transgressões. É quando a gente foge, né, daquilo que é o certo, o nobre, o bom, né? Então, quando a gente cumpre os nossos deveres, nós estamos no caminho. Então é preciso lembrar que o dever cumprido, né, a prática do bem e a comunhão com o sagrado são as três direções que nos garantem a paz, o entendimento, o crescimento. Então, algumas das palavras de Jesus ainda hoje nos parecem estranhas, seja porque a forma que as várias traduções lhes deram as tenham deturpado, seja porque ainda não foram compreendidas por nós. Então, muitos dos ensinos de Jesus com o passar do tempo, foram realmente deturpados. E é por isso que, com o correr do tempo, deturpando esses ensinos de Jesus, foi necessário o cumprimento daquela promessa que ele fez aos homens naquele tempo. E está registrado lá no Evangelho de João que ele enviaria um advogado, que ele enviaria o Espírito de verdade, um consolador, que viria colocar os pingos nos is, que viria esclarecer todos os pontos que ficaram deturpados pelos interesses, as ambições, as ganâncias dos homens, que durante muitos séculos buscaram o ter, através da ambição, através da ganância, exercer o poder sobre os outros homens. Mas Jesus não agiu dessa maneira. No seu tempo, ele ensinou o respeito ao próximo, a valorização do ser humano. Ele nos ensinou o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, se precisamos amar a nós mesmos, então é legítimo, não é egoísmo. E o que significa isso? Amar a nós mesmos. É nós termos a noção de que nós nunca podemos amar o desconhecido. Ninguém vai amar vamos inventar um nome aqui, o Claudionor da Silva de Abreu, que mora lá na Noruega. Não, eu posso amar essa pessoa assim, amor mesmo? Não posso, não conheço, não é? Então, eu preciso amar a mim. Como é que eu amo a mim? Me conhecendo, me valorizando, construindo dentro de mim aquele espaço de merecimento, né? Então eu vou aprender a me respeitar, a saber dos meus potenciais, a saber da minha competência. O ser humano tem competências. Aqui estamos não de férias, mas para trabalhar em favor do nosso próprio crescimento. E como é que a gente cresce? Convivendo. Não dá para crescer sozinho, né? A menina precisa da mãe, precisa da avó. Ela precisa de carinho, né? As crianças precisam de amparo e nós somos, mais ou menos, crianças espirituais. Então precisamos do amor de Deus.
da providência divina. Precisamos dos ensinos de Jesus para acertarmos o rumo da nossa vida. E o que nos compete, então, é cuidar de nós em primeiro lugar. É a primeira tarefa. Então, cuidar de nós significa conhecer a nós mesmos, saber dos nossos potenciais, saber do que existe dentro de nós de bom, né? De luminoso. Jesus te disse: eu sou a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz. Então precisamos iluminar, semear em torno de nós o que é bom, belo e justo. Não dá para ficar de braços cruzados, principalmente depois da terceira revelação, que nós fomos agraciados com ela. Então precisamos aproveitar, que é uma bênção, é um legado importante. Hoje nós podemos compreender muito melhor do que ontem, né? A nossa realidade. E cuidar de nós para o nosso crescimento. Por quê? É egoísmo? Não, porque se eu estiver bem comigo, eu posso fazer bem ao meu próximo. Se eu estiver me iluminando, eu posso iluminar ao meu redor. Então é importante isso. É um dos ensinamentos básicos. E Jesus sempre demonstrou alegria, sempre demonstrou boa vontade. Na noite de Natal, aquela frase, aqueles dizeres dos anjos que anunciaram a vinda do Mestre, eles ali fizeram uma síntese da plataforma do ensino do Mestre, a plataforma do cristianismo. Eles disseram: glória a Deus nas alturas. E isso é um imperativo. Amar a Deus em primeiro lugar. Pensar nele, conversar com ele, honrá-lo com as nossas boas atitudes e com o conhecimento da lei divina e colocar na prática essas leis, que são leis respeitosas, que são leis absolutamente perfeitas, que nunca se modificam. A lei do amor, da justiça e da caridade. Né? Então, glória a Deus nas alturas. Paz entre os homens. Paz para toda a humanidade. Quer dizer, a busca nossa para efetivar o reino de Deus inaugurado por Jesus é buscar a fraternidade, a solidariedade, a paz, abrindo mão da violência que muitas vezes trazemos dentro de nós. Não podemos exigir ou ansiar ou desejar a não violência, a paz na sociedade, nos reinos, nas nações, na nossa pátria, sem cultivarmos a paz dentro de nós. No trânsito, mas a começar no ambiente doméstico, né? Lá no ambiente doméstico é uma oficina onde se treina todas as virtudes, mas a paz é fundamental. Boa vontade para com os homens. Essa é a palavra de ordem nos dias de hoje. Quando a gente observa os acontecimentos, por exemplo, em Gaza, ou nos refugiados, ou aqui na fronteira com a Guiana Inglesa, falta essa compreensão. Cadê a tolerância? Cadê o entendimento? Cadê a busca para a convivência pacífica? E Jesus, no Sermão do Monte, afirmou que a mansidão é passaporte para o reino dos céus. Então é preciso cultivar a compreensão, a tolerância no trato para uns com os outros, de uns para com os outros, para realmente nos tornarmos mansos, brandos, pacíficos e pacificadores. Então, todos os ensinos de Jesus, maravilhosamente colocados no sermão mais importante do mundo, que é o Sermão das Bem-aventuranças.
Mahatma Gandhi, o pacificador lá da Índia, afirmou que se todas as bibliotecas fossem queimadas e todas as obras escritas pelos homens, pelos filósofos, pelos teósofos, pelos pensadores, por todos os ilustres do mundo inteiro, de todos os tempos, desaparecessem, mas só sobrasse o Sermão do Monte, nada de importante, de realmente importante e fundamental ter-se-ia perdido. Então, importa muito que nós busquemos conhecer esse Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, que são roteiro, é um caminho ensinado pelo mestre, guia e modelo da humanidade. É um roteiro que nos coloca dentro desse esquema que ele nos propõe, desse programa que vai exigir de nós muita atenção, muito esforço, porque nós somos ainda aprendizes. E como aprendizes, é fácil resvalar do caminho. Então, é preciso voltar atrás todas as vezes que perdermos o rumo, voltar atrás com muita humildade, procurando reconhecer as nossas falhas, a nossa intemperança, principalmente em relação ao nosso modo de viver, de conviver uns com os outros. É preciso, nesse contexto social, a lei de sociedade, né? Porque nós somos criaturas gregárias, precisamos uns dos outros, e o outro é muito importante na nossa vida. Então, Jesus propõe isso, exemplificando, convidando uma verdadeira equipe para compor com ele esse início de transformação do mundo. Então, ele chama aqueles que nós chamamos apóstolos, né? Os 12, e pessoas simples, para mostrar para nós que não é preciso ser universitário, sabe? Alcançar o doutorado, mestrado, para nós alcançarmos os entendimentos fundamentais da vida. Não. Qualquer de nós pode alcançar esse desiderato, né? Qualquer de nós pode alcançar a pureza de pensamento, a pureza de coração, né? Qualquer de nós pode, com esforço, atenção e foco, alcançar, né? Ou ser vencedor nessa luta. No mundo, nós enfrentamos muitos e variados desafios, mas é preciso foco para ver, para distinguir aquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente daquilo que vai nos atrasar em nossa jornada evolutiva. Na questão 860, se não me engano, está dito lá no Livro dos Espíritos que o único objetivo da nossa vinda aqui na Terra é a prática do bem. Então, o bem é coisa soberana e foi o que Jesus ensinou para nós enquanto esteve aqui. Voltando aqui, o texto diz: dentre essas conversas de Jesus que nos parecem estranhas, uma das frases que tem intrigado a mente estudiosa é a que pronunciou enquanto na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me glorificaste? Então, os pensadores, os filósofos, os teósofos ficam querendo penetrar no significado dessa colocação de Jesus. E aqui vem explicando. Atesta essa colocação a perfeita ciência de Jesus ao propósito para o qual viera à Terra. Então, ele concluirá a sua missão quando ele vence até mesmo a crucificação, a dor, né? Os paradas em cima dele, tudo que ele suportou de tortura, de desconsideração, né? Todas as tristezas ali
que um ser humano comum não poderia aguentar. Mas ele aguentou. E quando foi oferecido para ele, porque ele estava com sede, porque estava desidratado depois de todo aquele esforço, era comum que se oferecesse uma água misturada com vinagre na boca daquele que estava sendo crucificado para aplacar a dor, para anestesiar a dor. E ele recusou esse remédio, esse recurso, porque ele queria até o fim vencer a missão que ele abraçara, né? Para mostrar para nós outros que a dor é comum a todo ser humano. Ninguém passa nessa terra sem dor. E às vezes o maior dos sofrimentos pode ser vencido se nós estivermos conectados com o Pai, nosso Criador. Então, ele dá esses exemplos e vem nos lecionar amor, né? É o pastor dessa humanidade. Ele tinha plena consciência do que viria a sofrer, considerando a ignorância dos homens da época. E ele não pede justificativa. Ao contrário, quando ele volta, depois de ressurgido, junto aos apóstolos, ele diz: a paz, né? A paz esteja convosco. Conversa com eles, planeja com eles. Então, ele tem dado para nós todos os motivos de muita alegria. Existiu, em certa ocasião, um mestre, um rabi, chamado Akiba, que ao ser torturado, sorriu ao invés de chorar. E porque ele fosse indagado pelo general romano por que ele sorria, respondeu: durante toda a minha vida, tenho aprendido que devia amar o Senhor meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha vida, com todas as minhas forças. Jamais pude amá-lo com toda a minha vida, senão agora. Por isso estou feliz. Quer dizer, o testemunho, muitas vezes, né? Nós compreendermos aquilo que nos acontece de doloroso com resignação, sem queixas, sem murmurações, nos eleva, né? Podemos fazer dessas oportunidades uma oferenda por amor a Deus. E foi o que esse mestre Akira fez. Então, aqui tem um textinho que diz, outra frase de Jesus, né? Na agonia da crucificação, ele, quando fala, quando lá ele é ofertado para ele, então, para aliviar o mal que deveria estar sentindo, ele, com a maior integridade, recusa. Como modelo e guia, não poderia proceder de forma diferente. Se ensinava por palavras, agia de forma condizente ao que ensinava, ao que lecionava. Modelo do verdadeiro líder, não se abatia diante quaisquer circunstâncias desfavoráveis. Ele, o autêntico instrutor, finalmente, verificando que a hora derradeira se aproximava, seus lábios se abrem para dizer mais uma frase: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Palavras de Jesus, ensinamentos preciosos que revela que ele e o Pai eram um, né? Estava perfeitamente ligado ao Pai. Por isso, ele, o emissário divino, o porta-voz do Criador, fez de tudo para nos conduzir, essa é a missão grande de Jesus, nos conduzir ao Pai, ao Senhor dos mundos. O mundo necessita muito da presença de Jesus e nós, os cristãos, nos devemos esmerar em mergulhar a mente e embeber o coração nesses conteúdos, a fim de traduzi-los em conduta e expressões. Aqui na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se dirige aos espíritos codificadores nessa pergunta.
qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir ao homem de guia e modelo. Que pergunta bem feita, né? Então, depois de toda a revelação, ou já a revelação a meio caminho andado, ele pergunta: mas quem é que vai nos ensinar? Né? Em quem nós devemos nos espelhar para acertar mais do que errar? E aí os Espíritos respondem: Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra para servir à humanidade, como guia, aquele guia que conhece o caminho, conhece a trajetória, não vai nos conduzir para o abismo, vai nos conduzir para aquela estrada, conforme o Salmo de Davi: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, Jesus vai nos ensinar o caminho percorrido por Ele para alcançar essa libertação total. Libertação do quê? Da animalidade, das paixões viciosas, de tudo que nos amesquinha e nos faz esquecer da nossa origem, que é a origem divina. Fomos criados por Deus, governador dos mundos. Nós não somos pouca coisa. Cada um de nós é luz. Cada um de nós é muito importante aos olhos de Deus. Por isso precisamos conhecer os nossos talentos, os nossos potenciais e cooperar com o mundo para que a Terra seja, de fato, essa terra promissora, essa terra do mais feliz, para que saia desse período de expiação e provas e experimente, né, essa outra fase de regeneração. Então, por que Jesus é o guia e modelo? Aí há um comentário aqui de Kardec. Diz que Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Não há outro em quem nós possamos espelhar. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. O modelo é para ser olhado, seguido, né? Há muitas pessoas que se constituem modelo para nós. Há pessoas que a gente admira pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pela delicadeza da sua alma. Eu conheço uma pessoa que é tão delicada no trato que todo mundo fica embevecido ao lado dela. Transmite, semeia vibrações amorosas, que não faz censura inútil, que não critica com força, mas que acolhe, né? O nosso aprendizado é nesse sentido, de empatia, de acolhimento, de simpatia, de amorosidade. Não existe aquela lenda que fala dos porcos espinhos que estavam numa região muito fria, cheia de gelo, e que eles estavam correndo o risco de desaparecer como espécie. Então, eles se juntaram uns com os outros e começaram a sentir muita dor, porque o espinho de um enfiava no corpo do outro, do outro, do outro. Então, aquele clamor de dor ali por causa das espinhadas, né? E aí eles pensaram numa solução e resolveram manter uma certa distância. E com essa certa distância, não tão longe, não tão perto, conseguiram manter o calor para poder viver, continuar vivendo. Então é um exemplo para nós outros. Devemos pensar em respeitar o ponto de vista do outro, criticar menos, censurar menos ainda, julgar quase nada, né? Porque é muito importante. Desculpa, gente, eu acho que eu não desliguei direito. Diminuí ao máximo, mas não desliguei. Vocês me perdoem, viu? Então, esse modelo dessa lenda nos autoriza a repensar o nosso jeito de conviver uns com os outros, né?
se a gente pode oferecer credibilidade ao outro ao invés de censurar, ao invés de julgar, né? Nós temos o direito de observar, sim, e de reconhecer que a ação daquele outro foi uma ação errada. É justo julgar, é preciso ter juiz, porque nós ainda somos uma população atrasada e o mal precisa ser combatido. Mas que a gente separe o mal do malfeitor, o crime do criminoso. Não invalidar o potencial daquele que comete o desvio, mas, ao contrário, desenvolver uma postura que possa inspirar o indivíduo a melhorar-se. Lá, nos confins da África, existiu uma tribo que fazia um trabalho assim naturalmente com aquele infrator. Um homem que infringisse as leis, as regras da tribo, do clã, muitas vezes se isolava e queria se autopunir, sentindo-se mal porque fizera algo em prejuízo da tribo. E os amigos, os companheiros, cercavam, faziam uma roda em torno dele e começava a dizer: fulano, lembra naquele dia que você fez isso, isso, isso e que ajudou aquela pessoa a se restabelecer? Lembra quando você edificou tal coisa ou construiu qualquer coisa em favor de fulano ou ciclano? Para levantar o ânimo daquela pessoa, né? E dessa forma, se nós tivermos essa empatia, essa capacidade de acolhimento, de reconhecer que nós também, muitas vezes, temos espinhos e esse jeito, às vezes, intolerante nosso, às vezes impensado, nós podemos magoar. Então, o esforço e o desafio das propostas de Jesus é nesse sentido, né? Que a gente não magoe, não diminua, mas, ao contrário, que possamos acolher, acreditar e oferecer o que nós tivermos de bom dentro de nós em favor do crescimento do outro. Então, aqui está dizendo, que Deus nos oferece Jesus como perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Qual que é a lei de Jesus? É a mesma lei de Deus, né? É a mesma doutrina de Deus. É a lei do amor, da justiça. Então, que a gente procure fazer o certo, né? Que a gente procura orar e vigiar, de vigiar, disse Jesus. Mas não é para vigiar o outro, não. É para vigiar nós mesmos, para que a gente possa dormir em paz, né? É a mais pura expressão da sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o desviaram, ensinando-lhe falsos princípios, como os falsos profetas, como aqueles que pregam em verdades, né? Porque é preciso cultivar a verdade, a retidão, né? E não o contrário. Foi por se deixarem dominar por sentimentos muito materiais e por ter confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as do corpo. Então é preciso prestar mais atenção no nosso projeto de ser do que de ter, né? Às vezes o apego excessivo às coisas materiais nos cegam, obstruem o nosso entendimento. E nós devemos buscar aprimorar esse espírito que temporariamente habita essa vestimenta material. Esse uniforme de serviço, que é muito valioso, é precioso. Precisamos cuidar dele, porque é veículo desse espírito imortal que o habita. Mas não é mais importante do que o espírito. É o espírito que governa. E é por causa do espírito que nós tomamos esse corpo provisório
para evoluir através das muitas experiências, aquelas experiências que são necessárias. Então não devemos lamentar as experiências, as dores, os desafios, os conflitos, as aflições que nos chegam à porta. Só para terminar, dominar por sentimentos muito materiais e por ter confundido as leis que regem as condições da vida da alma como as do corpo. Muitos anunciaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Isso aconteceu lá no tempo de Jesus mesmo, quando, por exemplo, no sábado não se podia fazer nada, era o Shabat. Então, Jesus vem e anula essa regra, essa lei humana, né? Por exemplo, é muito mais importante curar, né? Em qualquer dia. E Jesus curava aos sábados. E isso contrariava muito o rigor da lei dos judeus naquela época. Então ele foi mostrando o que era principal, separando o que não era realmente, que não fazia parte da verdadeira lei divina. Na Idade Média, muitas coisas, né, muitos dos ensinos de Jesus foram equivocados. Então, quem gosta de assistir filme, já assistiu algum filme sobre a Idade Média e que viram, por exemplo, muitos sacerdotes dedicados à religião, mas que se flagelavam, achando que com a autoflagelação, com chicoteando a si mesmos, estariam justificados em relação aos seus erros, né? Se equivocaram. Por quê? Porque o que nos justifica é a nossa busca para acertar, para nos reconduzirmos ao caminho do bem. O verdadeiro arrependimento, a expiação e a reparação são os 3 agentes da nossa libertação perante o divino poder. Então, hoje nós somos bem mais esclarecidos a respeito disso tudo e devemos agradecer a Deus por isso, né? Estamos numa época promissora, uma época em que celebramos o nascimento do nosso mestre, do guia da humanidade, que nos deixou um roteiro de salvação, de libertação, e somos convidados a celebrar não só no dia 25 de dezembro, que nem foi a data que Jesus nasceu de fato, mas celebrar todos os dias. Por quê? O Natal de Jesus tem um aspecto de permanência, né? De perpetuidade, porque todos os dias podemos relembrar, né? O Natal de Jesus. Natal quer dizer começar, início, renovação, alegria, né? Então que a gente saiba acolher essa data e transformá-la, né? Num momento que tenha essa característica de perpetuidade. Todos os dias fazendo Jesus nascer na manjedoura, no templo do nosso coração, fazendo da nossa mente o templo da sabedoria, que é isso que devemos buscar. Companheiro, a gente está na hora? Posso ir mais um pouco? Meu Deus, que maravilha! Então eu vou aproveitar para contar para vocês assim um resuminho. Esse guia, esse modelo da humanidade, escreveu não, ofereceu para a humanidade da época e de todos os tempos, né, 7 sermões. E nós devemos buscar conhecer no Evangelho. 49 parábolas, dentre elas aquela dos talentos, né? Que nós estamos nos referindo hoje com mais profundidade, valorizando cada individualidade, sabendo que temos talentos, né? E que não devemos fazer como aquele administrador desanimado, né? Inseguro, que enterrou o dote, que enterrou a bênção, que enterrou o talento,
no chão, sem fazê-lo multiplicar, mas procurando imitar aqueles outros 2 administradores, produtivos, otimistas, tão otimistas quanto Jesus, porque Jesus acredita em nós com otimismo, senão ele não teria vindo para nos elevar até ele. Aqueles que fizeram multiplicar os talentos, né? O que recebeu 2, multiplicou para 4. O que recebeu 5, multiplicou para 10. Talento naquele tempo era uma medida de valor. É como um dinheiro, uma moeda. E quando o Senhor chegou, aquele que confiara esses talentos aos administradores, recompensou os que fizeram esses talentos multiplicar. E censurou gravemente aquele que não produziu absolutamente nada. Que com vergonha de si mesmo, ele resolveu utilizar o vitimismo. Ele falou, não posso fazer nada. O que me foi confiado, ele se sentiu magoado, porque era muito pouco, mas era um passo importante que ele poderia ter dado. O conhecimento da sua própria natureza divina, a oportunidade do caminho de autoaprimoramento. Então é preciso que a gente agarre as oportunidades com força e procuremos desenvolver os nossos potenciais. A planta tem a competência de buscar e fazer a fotossíntese. A planta busca a claridade. Essa é a tarefa da planta. A tarefa do animal é garantir a espécie. Então, ele luta para ter comida, para ter água, e ele copula para poder garantir o nascimento da sua espécie. A manutenção da espécie. E ao ser humano, o que cabe realizar? Transcendência. Alçar caminhos outros. Elevar-se, porque ele é dono do pensamento raciocinado. Nós temos essa prerrogativa. E só essa criatura humana pode discernir, sabe quem é e sabe que tem alternativas. Então é muita responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que nos coloca frente a frente a nós mesmos, nos oferecendo a chance de crescer em sabedoria e de amar melhor. Jesus ainda proferiu sentenças, proferiu princípios, conhece profundamente o ser humano, identificou na mulher almas sensíveis e as convida para participar do seu apostolado, do seu trabalho. Então, ele glorifica, honra Maria de Madalena, por exemplo, que se torna uma apóstola de grande valor. Honra os ricos na figura de Zaqueu, enxergando nele o potencial do bem, da bondade, da equanimidade. Honra, por exemplo, Pedro, tornando-o condutor em Jerusalém, em toda a Palestina, da sua eclésia, né? Fez dele a pedra em que se firmaria o cristianismo. Buscou Saulo, na estrada de Damasco, apesar de todo o caminho de criminalidade, porque Saulo de Tarso foi um perseguidor de pessoas, foi um perseguidor dos cristãos. Mandou matar Estevão a pedradas e foi bastante rigoroso na perseguição, como foi rigoroso no zelo pelo judaísmo que ele acreditava. Jesus o buscou e tornou o apóstolo dos gentios. Sem Paulo de Tarso, no qual Saulo se transformara, não haveria o cristianismo alcançado, então, todo mundo conhecido. Então, Jesus nos ensina
através de todos os seus ensinos, a transformação moral que nós mesmos devemos realizar com esforço, com atenção, com amorosidade. Então, eu penso que essa mensagem ela é muito rica, essa em que nós refletimos essa postura de Jesus, né? O mestre incomparável. Eu teria muitas coisas ainda a refletir com vocês, mas a gente fala e não vê que o tempo passa. Mas, só para fechar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, disse Pedro, antes de traí-lo, né? Mas depois de trair Jesus 3 vezes, Jesus não o abandona e nem abandona Judas, né? Que o traíra por causa de 30 moedas. Jesus, não como Deus encarnado, deixa de ser símbolo para ser revelador, educador de almas, libertador de consciências. Então, é o polo magnético de nossas almas. Representa a meta que devemos alcançar, atraindo-nos mansamente para Deus. Carta viva de Deus, vivenciando plenamente o amor, o que faz dele mais que um taumaturgo, mais que o santo dos santos, mais que simplesmente o condutor das almas, mais que simples embaixador, mas o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Então, que Ele mesmo nos proteja, nos ilumine em nossa caminhada. Que nós busquemos acreditar em Deus, ter uma fé viva, mas acreditar também em nós, porque nós podemos nos tornar semeadores e, igualmente, cartas vivas de Cristo. Uma boa noite, um bom Natal, uma vida feliz para todos nós.